Com direito a uma atuação trágica do goleiro Luan Poli, talvez a pior atuação individual de todo o Campeonato Brasileiro 2023, possivelmente uma das piores atuações individuais da história do Coritiba. Assim, o Coxa perdeu para o Bahia por 4-2 e se complicou de vez na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assunto de agora aqui no De Olho no Jogo. Bom, não é querer demonizar o Luan Poli, não é querer personalizar nele toda essa fase terrível que vive o Coritiba na atual temporada, mas, para ser sincero com vocês, no jogo de ontem no Couto Pereira, considero impossível desassociar totalmente, até porque estava um clima legal, o estádio aí com bom público, estreias para acontecer, duas das principais contratações aí do Coxa na temporada, Slimani, uma das grandes contratações da história do Coritiba, surpresa no time titular com Caio César na vaga do Marcelino Moreno, e um Coritiba que começou bem o jogo, novamente distribuído no 4-1-4-1, mas com muita imposição física, sendo aquele time vibrante, sendo aquele time que estava disposto a ir até as últimas consequências para enfrentar a equipe do Bahia. Abriu o placar com 1 minuto e meio de partida com o Seba Gomes, naquela que vinha sendo a principal jogada do Coxa nos primeiros minutos do duelo. Triangulações pelo lado direito envolvendo Rainer, uma das novidades na equipe titular, Bruno Gomes, que começou muito bem a partida, e o Caio César, a grande surpresa na vaga do Marcelino Moreno. Só que, apesar do bom início, apesar do ambiente legal, tudo começou a ruir a partir dos 9 minutos, quando aconteceu a primeira falha do Luan Poli. Foi uma falha muito bizarra. Um cruzamento, ele vai afastar a bola, ele erra o soco na bola, que se oferece para os atacantes do Bahia. Estavam na jogada Tassiano e Everaldo, no estádio tinha ficado com a impressão que havia sido o Tassiano que tinha finalizado, mas na verdade foi o Everaldo. Só que, por sorte, parecia ali que os deuses do futebol estavam ao lado do Luan Poli. O Jamerson se matou, se tacou na bola, conseguiu evitar que o Bahia empatasse o placar logo aos 9 minutos na primeira falha do goleiro Coxa Branca. Escanteio para a equipe do Bahia, muita comemoração dos jogadores, passando confiança ali para o Luan Poli. Só que pouco adiantou, porque na cobrança do escanteio mesmo ficou um bate-rebate, a zaga do Coritiba também totalmente parada, somente assistindo. O Thiagão falha feio ali no lance. Só que nos últimos atos, o goleiro Luan Poli vai para a dividida com o atacante do Bahia e sai esquisito do gol. Não vou colocar aqui como uma falha bizarra, mas foi um erro dele. A forma como ele saiu do gol foi estranha, mas esse já é um erro mais comum e até pequeno, perto do que havia acontecido na jogada anterior. Então, ali aos 10 minutos e meio, quase 11 minutos, o Ratão deixou tudo igual no Couto Pereira, 1-1, então com 11 minutos de partida, vamos colocar assim, já tinha um erro gravíssimo do Luan Poli e um erro comum, e o Bahia aproveitou uma dessas duas oportunidades para empatar a partida. Essas falhas, esses erros causaram já uma instabilidade no time do Coritiba e, por outro lado, gerou confiança para o Bahia. Aquele time do Coritiba que estava vibrante e disposto já deu aquela segurada na onda, regalou um pouco o olho. O Bahia, que começou o jogo um pouquinho desconfiado, foi se soltando, conseguiu começar a encontrar espaço para jogar, especialmente no lado direito ofensivo. O Bahia foi conseguindo criar algumas situações no meio de campo, esses duelos físicos, o Tassiano especialmente foi ganhando, e o Bahia foi ganhando corpo, foi crescendo na partida, até que aos 30 minutos vem a virada do tricolor baiano com um novo erro bizarro do goleiro Luan Poli, uma jogada até parecida com a primeira falha que ele cometeu na partida, cruzamento, sai todo errado do gol, tromba ali com o Jamerson, erra o gesto técnico e aí a bola se oferece para o Tassiano, que dessa vez não desperdiçou, aproveitou ali a bobeira para marcar 2-1 para o tricolor baiano. Um estádio que já não estava muito satisfeito com o Luan Poli
começa a cair em cima do goleiro, começa a vaiá-lo, começa a persegui-lo, e para piorar de vez a vida dele, 4 minutos depois, aos 34 minutos, contra-ataque do Bahia, dessa vez pelo lado esquerdo do campo ofensivo, o Ratão chuta uma bola defensável, uma bola sem muita força, o Luan Poli estava no posicionamento meio estranho, tenta, ele cai para fazer a defesa, só que dá um rebote para o meio da área. Ele melhor posicionado encaixaria aquela bola sem problema, porque não estava um gramado molhado, não era um gramado ruim, não foi uma bola forte, não era tão próximo assim, não era aquele lance queima-roupa, mas ele novamente erra ali no gesto técnico, erra no posicionamento, e esse rebote dele para o meio da área cai nos pés do Ademir, que faz 3-1. Então, somente aos 34 minutos do primeiro tempo, a gente está falando de um jogador com 2 erros gravíssimos em 2 cruzamentos, um deles saiu o gol, outro o Jamerson conseguiu salvá-lo, e 2 erros, digamos assim, comuns, 2 erros que a gente vê alguns jogadores cometer, alguns goleiros cometer, mas isso tudo em 34 minutos. Aquele clima que já não estava agradável para ele, começa a ficar extremamente pesado. A vaia começa a crescer, até o nome do Muralha passa a ser gritado nas arquibancadas, claro, num tom de ironia do torcedor do Coritiba, que não estava acreditando, estava todo mundo perplexo, estava todo mundo abismado com o que estava vendo no Couto Pereira. O técnico Thiago Kozlowski, ainda no primeiro tempo, já faz a primeira alteração. Ele saca o volante Samaris, que uma estreia bastante discreta, e vamos falar a verdade, esperado, né? O cara chegou esses dias aqui, um contexto totalmente ruim para ele estrear, para ele ser lançado, e foi ali para a arena, né? Foi colocado no mar junto aos Tubarões, saiu ainda no primeiro tempo para a entrada do Marcelino Moreno. E aí o que mudou no Coritiba? Passou a ser uma dupla de volantes com o Bruno Gomes e o Seba Gomes, Caio César pela direita, Moreno centralizado, Robson pela esquerda e o Slimani de centroavante. Coritiba até consegue criar ainda no fim do primeiro tempo uma ótima oportunidade, né? O Robson rouba a bola do Bahia. Esse foi outro ponto que faltou. O Coritiba, quando pressionou a saída de bola do Bahia, estava indo bem, conseguiu levar melhor. O Bahia se arrisca bastante e erra muito na saída de bola, só que faltou ali movimentos coordenados. A hora o Slimani pressionava, os demais não. A hora o Robson ia, os demais não. Então, ainda muito descoordenado. Mas mesmo que com esses movimentos ali mais individuais do que em bloco, do que em conjunto, Coritiba conseguiu levar melhor nesses duelos em alguns momentos. E numa dessas bolas recuperadas, o Robson fez ali uma jogada, demorou para finalizar, Marcelino Moreno vai até a linha de fundo, cruza no momento que tinham 3 jogadores do Coritiba contra 2 do Bahia dentro da grande área. Essa bola passa por todo mundo. É a típica jogada que não dá para desperdiçar. É o típico lance que dá para considerar assim um gol perdido, porque você em superioridade numérica dentro da área do adversário, naquela zona de finalização, não é que estava com superioridade numérica quase que da área para o escanteio, não, era da entrada da área para o gol. Então era uma chance muito boa que recolocaria o Coritiba no jogo. Fim do primeiro tempo e no intervalo, nova alteração do Thiago Kozlowski, dessa vez tira o Caio César, coloca o Fran Sérgio. Então, aquilo que ele tinha feito aos 37 minutos de tirar o meio-campista para colocar um homem mais ofensivo, ele volta atrás, coloca novamente um jogador para ficar ali entre zaga e meio-campo. Robson agora começa a cair pelo lado direito, Marcelino Moreno pelo lado esquerdo, e aí por dentro o Seba Gomes e Bruno Gomes, o Bruno especialmente com muita liberdade para aparecer. Então, o treinador voltou atrás. Na coletiva, quando questionado, disse que situações do jogo, contexto do jogo, precisava de um time mais equilibrado do que no fim do primeiro tempo. Não concordei muito, mas enfim, foi a visão ali que ele teve. Coritiba começa o segundo tempo ocupando o campo ofensivo, mas sem conseguir ser uma equipe agressiva, sem levar muito perigo contra a meta do Bahia. E aí, aos 14 minutos do segundo tempo, nova alteração do Coritiba. E qual foi a providência tomada? Tira o volante Seba Gomes, coloca o atacante Diogo Oliveira. Então volta para aquela estratégia do fim do primeiro tempo. E aí, para mim, começa a ficar difícil. E você até entender, começa a ficar difícil de fazer sentido ali quais estavam sendo as intenções
do Kozlowski. Sei que durante um jogo as medidas precisam ser tomadas, cada momento exige medidas diferentes, mas o placar continuava o mesmo 3-1 e o cenário do jogo não tinha sido muito alterado. Era um Coritiba que precisava pressionar para voltar assim para a partida e o Bahia tentando contra-atacar. Então ele voltou, desfez de novo o que havia feito anteriormente. Mas enfim, depois dessa alteração, como que ficou o Coritiba? Fran Sérgio mais próximo dos dois zagueiros na saída de bola, muita liberdade para os laterais, o Diogo, o Rainer na direita, Jamerson na esquerda, no meio, no Marcelino Moreno com liberdade para ir flutuando, e aí no ataque por dentro, o Slimani, Diogo Oliveira, Robson e Bruno Gomes, esses homens por dentro. Essa era a estratégia do Coritiba, que estava ali bastante com a bola, ocupava o ataque, mas ainda sem ser agressivo e totalmente exposto ao contra-ataque. E esse contra-ataque do Bahia estava armado, estava desenhado, e o Rogério Ceni foi abastecendo ele com mudanças. Colocou, por exemplo, o Jacaré e o Biel para renovar o fôlego do ataque, porque estava com muito espaço para jogar. E quando esse contra-ataque se materializou, quando esse contra-ataque se concretizou, o que aconteceu? Nova falha do Luan Poli, mais um erro gravíssimo. Lançamento do Bahia da defesa para o ataque, Luan Poli vai ficando cara a cara como o Biel, sai para chutar, para tirar a bola, para afastar a bola, para dar um chutão, ele erra o chute na bola, e aí ela se oferece ao Biel, que só chuta ali de fora da área para fazer o quarto gol, matar de vez o time do Coritiba. E a coisa foi tão bizarra, 3 erros gravíssimos do goleiro, e além de 2 erros já mais comuns da gente ver no futebol, que nem revoltou a torcida. A torcida, parece que começou a dar risada, a aplaudir ali, o nome do Muralha sendo gritado. Então, uma atuação trágica, difícil de você achar algum paralelo, difícil de você achar algo semelhante ao que a gente viu ontem no Couto Pereira. E aí, repito, todo respeito ao Luan Poli, todo mundo ali no clube elogia muito ele, diz que é um baita cara, uma baita pessoa, mas estou falando da atuação dele ontem. E para mim, erro da comissão técnica, erro do Kozlowski de não ter tirado no intervalo, porque estava um momento de pressão, estava um burburinho no estádio, muita vaia em cima dele. Não é fácil, cara. Você já está cometendo erros, começa a pegar no teu pé, é melhor você não expor do que deixar ali a cabeça a prêmio. O Coritiba pagou para ver e o goleiro acabou cometendo um novo erro. Para mim não é você queimá-lo ao substituí-lo no intervalo, por exemplo. Para mim é queimá-lo, deixá-lo o jogo todo pronto para que nova falha acontecesse. Na coletiva, o Kozlowski admitiu que confiança é tudo no futebol, sem confiança atrapalha. Estava visível que o goleiro do Coritiba estava sem confiança, pagou para ver e acabou pagando muito caro. No fim, o Slimani ainda serviu ali o Andrei, que marcou o gol de honra do Coritiba, 4-2, derrota pesadíssima, uma atuação, pelo menos para mim, totalmente contaminada pela péssima participação do goleiro Luan Poli. Situação do Coritiba agora, para ser sincero com vocês, muito próxima da irreversível. Lanterna, pior defesa do Campeonato Brasileiro, 6 derrotas consecutivas e 11 pontos atrás do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Acredito que o clássico Atletiba vai ser aí o próximo fator para o Coritiba se agarrar, vai ser essa, digamos assim, a última tentativa do Coxa de tentar uma reação na reta final do Campeonato Brasileiro. O problema é que tem mais uma rodada pela frente contra o Vasco da Gama fora, tem um jogo atrasado contra o São Paulo no Morumbi fora de casa, vai precisar pontuar para minimizar esses danos, minimizar esse prejuízo antes do clássico Atletiba para tentar esse último tiro aí de reação no Campeonato Brasileiro. Mas bem, agora quero saber de vocês, como que vocês avaliaram Coritiba 2, Bahia 4? Alguém discorda de mim na avaliação aí do goleiro Luan Poli? Acha que estou exagerando, não foram erros tão graves assim? Comente livremente aqui na caixa de comentários e, por favor, se inscrevam aqui no De Olho no Jogo. Meta do canal chegar a 10 mil inscritos ainda nessa temporada. Para isso, o sorteio de camisas do Coxa, do Atlético e do Paraná Clube
quando essa meta for batida. Então, conto com a sua colaboração, por favor, se inscreva. Para fechar, pegue o seu celular, faça a leitura desse QR Code aqui no ângulo superior, você vai ter acesso ao site da KTO.com, a grande parceira aqui do De Olho no Jogo, todos os conteúdos do canal, oferecimento da KTO.com. Ao fazer o seu registro, ao fazer a leitura desse QR Code, use o cupom De Olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus para brincar, para se divertir na KTO.com, onde a diversão acontece. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.